A câmera que viu a si mesma. Eles são caçadores de mistérios. Instalaram 14 câmeras térmicas e de visão noturna no hospital mais assombrado do Brasil. Por 72 horas, o Hospital Santa Lúcia foi o palco de uma investigação sem precedentes. O que eles buscavam? A prova de um fantasma. O que eles encontraram? Algo muito pior. Algo que se movia, mas não respirava. Algo que tinha intenção, mas não corpo. O ponto de virada veio nas últimas 6 horas de gravação, quando as câmeras não mais filmavam o corredor ou os quartos vazios. As câmeras começaram a filmar a si mesmas. Uma entidade não identificada estava manipulando o equipamento. E o que foi captado naquele instante congelado da 72ª hora? Uma figura segurando um prontuário com o nome de um dos investigadores. O mistério não estava nas paredes. Estava neles. Santa Lúcia, o sanatório dos indesejados. O Hospital Santa Lúcia, em Minas Gerais, não é um hospital qualquer. Fundado em 1932, era um sanatório para a elite, disfarçado de centro de tratamento para distúrbios nervosos. A verdade, era um depósito de pessoas indesejadas, dissidentes políticos, mulheres difíceis que questionavam seus maridos ou crianças cujas condições médicas eram incompreendidas. Em 1978, a fachada desmoronou com denúncias de tortura, lobotomias forçadas e desaparecimentos. Em um único dia, o governo o fechou. Os funcionários sumiram. Milhares de prontuários, a história de cada paciente, foram queimados em uma fogueira no pátio. Mas o silêncio nunca chegou. Moradores relatam fenômenos que persistem há décadas. Luzes acesas à meia-noite em janelas que não têm eletricidade. Vozes sussurrando nomes de pessoas que não estão na sala. Santa Lúcia não está abandonado. Está esperando. Há um relato que apavora os locais. É o som de uma campainha de emergência tocando, alto e claro. Campainhas que deveriam estar mudas há meio século. Campainhas que tocam mesmo sem eletricidade no prédio inteiro. A lenda diz que as almas dos pacientes apagados tocam a campainha para serem ouvidas, para serem lembradas. Mas quem as ouve é convidado a entrar no prontuário. É neste cenário que entra o coletivo Olho Negro. Eles não são caçadores de fantasmas, são metodologistas. O objetivo, capturar a prova de que a eletricidade, o áudio ou a luz estão sendo manipulados por uma força não física. O planejamento de 72 horas era rígido. O equipamento era de ponta, incluindo um gravador de campo capaz de captar frequências abaixo de 20 Hz, o chamado infrassom. Frequências que o ouvido humano não capta, mas que o cérebro processa como medo, pânico ou a sensação de presença sobrenatural. Eles estavam prontos para ouvir o silêncio, ou o que se esconde debaixo dele. As primeiras 48 horas foram um exercício de frustração. Câmeras térmicas não registraram calor. Os áudios direcionais captaram apenas o ranger da madeira e o vento melancólico. O líder da expedição, Gustavo Ribeiro, estava à beira de desistir. Apenas o gravador de infração mostrava atividade. Uma leitura constante, mais estável. Algo estava vibrando no hospital, mas de forma imperceptível. Eles chamaram isso de silêncio profundo, a ausência de som que é, na verdade, uma presença. Mas à medida que a 70ª hora se aproximava, o infração começou a flutuar. Subiu. E, de repente, às 3h17 da madrugada do terceiro dia, a câmera 5, posicionada no antigo bloco de isolamento, o local dos desaparecimentos, captou o que eles vieram buscar. E o que encontraram, ninguém estava preparado para processar. Às 3h17, a câmera 5 captou uma figura de jaleco caminhando devagar pelo corredor. Alta, magra, com a postura rígida de um paciente catatônico. Mas o mais perturbador não era o jaleco, era a cabeça. A figura não tinha rosto, apenas uma superfície lisa, branca e refletiva.
como porcelana ou cera polida. Uma negação da identidade. A equipe, assistindo via satélite, entrou em pânico silencioso. Mandaram um dos drones, equipado com visão noturna, para verificar. O drone chegou ao corredor, encontrando-o vazio. Mas ao revisar a gravação do drone, a verdade veio à tona. No exato instante em que o drone chegou, a figura virou-se e olhou direto para a lente. E então, o drone travou. Quando voltou a funcionar, a câmera já não mostrava o corredor. Mostrava a si mesma, pendurada no teto. E parada atrás da câmera do drone, estava a figura. Segurando na mão um prontuário amarelado com o nome do líder da expedição. O nome era Gustavo Ribeiro, mas a equipe sabia que Gustavo nunca havia estado ali. Eles pesquisaram nos arquivos clandestinos do hospital e encontraram o prontuário original, paciente 447. O paciente 447 foi admitido em 1976. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide. Histórico: afirma que não é real, recusa a identidade, pede para ser apagado. A foto do paciente era idêntica a Gustavo, mesmo corte de cabelo, a mesma cicatriz na sobrancelha. Mas a data de nascimento era 1974. Gustavo, o líder da equipe, havia nascido em 1995, um lapso de 21 anos. Naquela noite, Gustavo começou a ter crises psicóticas. Escrevia o nome 447 em seu quarto de hotel, dizendo: "Eles me trouxeram de volta, mas eu nunca saí." O hospital não o assombrava. Ele era o hospital. 3 dias após o resgate, ele desapareceu sem deixar vestígios. Apenas um bilhete, rabiscado na porta. "Voltei para onde pertenço. O silêncio é mais alto lá dentro." O paciente 447 foi finalmente apagado da história. O coletivo postou o vídeo completo, sem edição, de 72 horas no YouTube. Em menos de 12 horas, atingiu 2 milhões de views. Foi um fenômeno. E foi sumariamente removido. O motivo oficial? Conteúdo que pode causar dano psicológico grave. Mas antes da remoção, cópias piratas foram baixadas por usuários. Em uma dessas cópias, nos últimos 30 segundos, é possível ouvir o que a voz humana não pode explicar. Dezenas de vozes, todas masculinas e femininas, sussurrando em uníssono. Não era inteligível no começo, mas a amplificação revelou a mensagem fria e direta. Você também está no prontuário. O Hospital de Santa Lúcia não precisava de fantasmas. Ele tinha a memória. E essa memória estava tentando reescrever a realidade. O mais bizarro? Todos que assistiram ao vídeo até o final relataram o mesmo pesadelo. Estar deitado em uma cama de hospital, escura, fria, com uma campainha de chamada de emergência na mão, e alguém, do lado de fora da porta lacrada, sussurrando: "Não toque. Se tocar, eles sabem que você está acordado." O Hospital Santa Lúcia não é assombrado por almas penadas, mas por pessoas que foram apagadas da história e que agora buscam desesperadamente um novo corpo, uma nova identidade para preencher seus prontuários vazios. Se você ouvisse uma campainha tocar no meio da noite, você teria a coragem de apertá-la? Deixe nos comentários: aperto ou nunca. Se este vídeo te deixou com a espinha gelada, deixe seu like e inscreva-se. Porque no próximo episódio, revelamos a ilha onde todos os relógios param à meia-noite e ninguém envelhece.